mercado da bola, que está 100% livre, que é o Oscar Romero, atleta de 32 anos de idade. Se eu falei que o Vitória tem muitas opções no meio de campo, só que é principalmente a função de um primeiro e de um segundo volante que ainda tá faltando esse camisa 10. O Mateuzinho, claro, é o principal jogador, tá lesionado, mas ainda falta um jogador para fazer uma sombra a ele. Já que o Vitória terá muitas competições essa temporada, o Oscar Romero pode ser sim uma alternativa. A grande questão do jogador é o seu alto salário, ele não teve o contrato renovado lá no Botafogo, onde recebia aproximadamente R$ 800 mil mensais, segundo o portal RTI Sport, mais uma luva, né? Uma luva que estava diluído no contrato do Paraguai, de aproximadamente mais 400, aliás, mais 700 mil, ou seja, o Botafogo tinha um custo de quase R$ 1,5 milhão mensais para contar com esse jogador, assim, uma aberração, tá? Acho que o Oscar Romero é bom jogador, claro, é muito diferenciado, tecnicamente falando, mas é um jogador para no máximo aqui no futebol brasileiro, R$ 500 mil, 600, tá? Jogando aí num clube que tem a condição para pagar isso. Eu conheço e sei jogadores, por exemplo, aqui no Brasil, na América do Sul, com R$ 400 mil, que são bem melhores, tecnicamente falando. Enfim, com esse salário de 800 mil, acho que não compensa nem para o Vitória, nem para o Botafogo, nem para o Real Madrid. Mas, com uma redução salarial, assim como, por exemplo, o irmão dele, o Ângelo Romero, um jogador que sempre teve menos destaque, tecnicamente falando, mas os números da carreira dele são bem melhores. No Corinthians, o Ângelo recebe 350 mil. Então, assim, acho que terá uma redução salarial para esse ano também. O Oscar Romero, que pode fazer essa função tanto de um meia central como de um meia direita, né? Aqui está o mapa dele de movimentação. Nesta Série A pelo Botafogo, não teve grande destaque. Em 19 jogos, 6 como titular, apenas um gol marcado e 4 assistências. Teve sim bons jogos na reta final, a grande questão é que não conseguiu aquela regularidade durante toda a temporada. Em outros momentos, já fez também uma função como meia direita, como por exemplo, vestindo a camisa do Alavés no futebol espanhol, no Boca Juniors, onde esteve recentemente, ele vinha jogando principalmente como um camisa 10. Tá? Aqui está o mapa dele de movimentação também, lá na Argentina. Pode deixar sua opinião sobre o Oscar Romero, atleta revelado nas categorias de base do Cerro Porteño, passou também pelo Racing, Espanha, China, São Lourenço e Boca Juniors, antes de se transferir para a Turquia e voltar para o Brasil. Aliás, voltar para a América do Sul dessa vez, pela primeira vez no Brasil. E hoje para falar sobre o mais novo reforço do Vitória para a temporada de 2025, que é o goleiro Gabriel. Ex-Milan, apesar de especulações se ele iria ou não ser contratado, é sim um nome que foi confirmado nas últimas horas pelo jornalista Vene Casagrande. O atleta assinou um contrato com o Vitória na duração de 3 anos, né, junto ao Coritiba, que era o dono do passe do atleta, e uma compensação financeira de aproximadamente R$ 1,7 milhão, segundo o portal BNews. Então, apesar de algumas especulações, o jogador que iria chegar no Vitória para ser um titular absoluto, vamos colocar assim, já que o Lucas Arcanjo tinha conversas avançadas com o Fluminense, como essa negociação melou e o jogador já tinha assinado um pré-contrato com o clube, o Gabriel ficou meio receoso de, por exemplo, ser reserva. Ser honesto com vocês, tá? Eu não faria isso, tá? Por quê? Porque o Lucas Arcanjo é um baita goleiro. Tá? Acho muito difícil, por exemplo, o Gabriel Vasconcelos logo de cara ser um titular, até porque o Lucas Arcanjo já vem de outras temporadas. E outra questão também, ele foi titular nos 2 últimos anos, tanto pelo Juventude quanto no Coritiba, na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, voltando agora para jogar uma Série A, tudo bem, mas no banco de reservas, faz sentido esse certo receio do jogador. Eu vi alguns torcedores comentando, mas o cara não pode ser frouxo, entre aspas, né? De chegar e não bancar uma titularidade, ter receio dos seus concorrentes. Eu concordo, se fosse para uma posição, por exemplo, de lateral direito, de zagueiro, de camisa 10, de atacante, tá show de bola. Mas no gol é aquele nome que você não quer mudar todo o jogo. Então, em exceção de lesão, uma falha em sequência, uma questão mental também, né, psicológica do atleta, é muito difícil um goleiro voltar, por exemplo, para o banco de reservas. Mas eu gosto demais dessa chegada, acho que é um nome assim, muito criativo aí do Vitória, só 32 anos de idade, aqui está algumas fotos, quando ele atuava pelo Milan, e não foi só na base não, tá? O Gabriel Vasconcelos, ele jogou no Milan em 2013 e 14, 7 vezes, tá? No elenco profissional. Depois ele foi emprestado ao Carpi, lá na Itália também, fez 39 jogos em 2014. Imagino que vista, né, que o Gabriel não tinha nessa linda cidade de Carpi, naquela época jogando a Série B. Passou também no Cagliari, no Napoli em 2015 também, foram 4 partidas.
Empoli, Perugia, Lecce e até ser contratado pelo Coritiba, onde já fez uma excelente Série A em 2022. Aqui está o mapa dele de movimentação, ó. Na Série A, que ele fez pelo Juventude, uma excelente nota média, 34 jogos, uma nota de 7,25, segundo o site SofaScore. Também em 2023, 6,88, com o rebaixamento do Coritiba, e lá em 2022, como eu falei, ele foi contratado, o Coritiba começa com Alex Morales, se eu não estiver enganado, no gol, e o Gabriel Vasconcelos chega a assumir a titularidade, inclusive foi classificado para a Copa Sul-Americana. Não, o Coritiba não classificou não, falei bobeira, tá certo. Ele fez uma campanha, o Coritiba escapou do rebaixamento sem sustos naquela reta final. Enfim, bom goleiro, acho que é um nome que dá sim para chegar no Vitória, tem muitas competições, às vezes até mesmo pensando igual fazem lá na Europa, um rodízio. Às vezes o Gabriel pode jogar na Copa do Nordeste e deixa o Arcanjo para a Copa do Brasil, para a Série A, para o Campeonato Baiano, enfim. Vamos ver como que fica também essa história com muitas competições, ainda bem para o Leão, nesse ano de 2025. Reta final de contrato, segundo o site Transfermarkt, indo somente até o final do mês de janeiro de 2025 e que já pode assinar um pré-contrato e se mudar gratuitamente para o ano que vem. Sendo eles o Marco Júnior, o primeiro deles que eu quero comentar, 31 anos de idade, ponta direita, ponta esquerda, está nessa temporada no Sanfrecce Hiroshima, com 19 jogos, 4 gols marcados e 3 assistências. Pode fazer uma função de ponta direita, ponta esquerda também, e aqui está o mapa dele de movimentação, foi bem mais reserva do que titular nesta atual temporada lá no Japão. O melhor ano dele por lá aconteceu em 2021, aliás, em 2019, né, marcou 15 gols, logo na primeira temporada após deixar o Fluminense. Aquele mesmo Marco Júnior que teve uma passagem discreta pelo Vitória. Lá em 2014 foram apenas 10 partidas na Série A do Campeonato Brasileiro. Bom jogador, hoje mais experiente, com 31 anos de idade. Da mesma forma, um jogador que eu acho a cara do Vitória é o Eric, né, atleta de 30 anos de idade, revelado nas categorias de base do Goiás. Tem vínculo também, segundo o Transfermarkt, somente até o final desse mês de janeiro de 2025. É um hábito comum dos clubes japoneses, né? A temporada por lá também se encerra em novembro, dezembro, mas os contratos se encerram somente em janeiro do ano seguinte. Uma forma de precaver, né? Os japoneses têm muito isso. Em 2024, aqui está o mapa de movimentação do Eric, não fez uma boa temporada não, né? 26 jogos, 3 gols marcados. No ano passado ele foi melhor, com 18 gols e 7 assistências em 30 partidas. Ele vem jogando mais como um segundo atacante nessas últimas temporadas, também atua como um ponta esquerda, ponta direita. A última temporada dele aqui no Brasil foi lá em 2019, vestindo a camisa do Botafogo, foi bem naquele ano, com 9 gols marcados e 4 assistências em 29 jogos, além de boas passagens na China, pelo Goiás também e no Atlético Mineiro, tá bom? Ele foi comprado pelo Palmeiras por mais ou menos 13 milhões lá em 2015. E o Ezequiel também é outro jogador que eu coloco nesta lista, segundo informações do portal Trivela, o jogador está em reta final de contrato. Tem também o interesse do Ceará, do Fortaleza, do Goiás e do Coritiba, que monitoram a situação do jogador nesse comecinho de ano. O Ezequiel também é mais um, com esse contrato se encerrando agora, pode fazer uma função de um ponta esquerda, de um ponta direita. O último ano dele aqui no Brasil foi lá em 2019 pelo Cruzeiro na Série A, também fez uma boa Série B daquele ano, vestindo a camisa do Sport. Não acho um jogador que seria a solução dos problemas, não, mas numa composição de elenco, numa Série A, de uma Sul-Americana, o Ezequiel é sim um bom jogador. Nessa temporada ele teve uma lesão, não atua desde o mês de junho, é muito querido, né, lá na torcida do Sanfrecce Hiroshima, em outras temporadas já teve maior destaque, em 2023, por exemplo, 33 jogos com 2 gols marcados e 5 assistências, jogador revelado nas categorias de base do Botafogo, foi vendido lá para o Japão por aproximadamente 5 milhões de reais e passou somente no Botafogo, no Sport e no Cruzeiro aqui no Brasil. Você pode deixar a sua opinião sobre esses 3 nomes que eu trouxe aqui no decorrer do nosso vídeo, como opções, né, para o Vitória nesta reta final de contrato lá no Japão, tá bom? Não esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 70 mil inscritos, que é a nossa próxima meta por aqui. Inclusive, quando alcançarmos, iremos sortear uma camisa do Vitória, do seu clube do coração. Então, o primeiro passo é se inscrevendo e faça sua aposta também com uma Betfair a partir de R$1, via Pix, sem nenhuma burocracia. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!